Olá, turma! Vamos ao módulo 3 da Língua Portuguesa 2. E agora, no módulo 3, vamos deixar um pouco os gêneros, o gênero textual, carta de leitor, e vamos falar um pouco sobre a estrutura de escrever. Escrever pede-se o quê? Como pede-se escrever bem? Mas o que eu preciso para escrever bem? Uma coisa que vocês escutam falar demais: coesão e coerência. Qual professor que não pegou uma redação de vocês para corrigir e ao recebê-la em suas mãos estava lá, faltou coesão, faltou coerência? O que é coesão e o que é coerência? Por que é tão importante, especialmente no cenário contemporâneo, essa tal de coesão e coerência dentro de uma redação, dentro de um texto? Lembrando que vocês vão fazer, né, acredito eu, não só provas para vestibulares, mas concurso, e já falei, provas para ser admitido em algum emprego. E uma coisa que é sempre pedida é artigo de opinião, dissertação argumentativa, e todas esses gêneros textuais vai pedir que tenha a coesão e a coerência dos textos. Professora, eu preciso ter coesão e coerência? Ou eu posso ter uma falha aqui e a minha redação ainda ser bem vista? Olha, eu diria para vocês que o escrever bem é selecionar os vocábulos adequadamente e, além disso, colocá-los precisamente durante o texto, a escritura do texto, para que esse tenha coesão e coerência, porque esses são pontos fundamentais e altíssimos dentro de uma correção de redação. Então, vamos lá. Escrever é uma tarefa que requer cuidado e atenção do autor, e ele deve procurar garantir que o texto seja compreendido pelo leitor. Ou seja, eu nunca posso pensar assim: eu vou escrever. A Andressa vai dar uma redação com o tema preconceito linguístico. Beleza, eu já sei o que é, então já vou direto ao assunto. Sempre partam do seguinte princípio: o meu leitor, ele não sabe nada do tema que foi proposto a você. Então, você precisa deixar claro para esse leitor o que é preconceito linguístico, o que é o assunto abordado dentro do tema que lhe foi proposto. Porque o leitor, ele quer saber. E ele quer saber até mesmo se você, quanto o redator, sabe daquilo que você está escrevendo. Sabe profundamente sobre aquele assunto. O que é necessário e que eu bato na mesma tecla é: aumentem a leitura. Quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho. E quanto mais eu leio, mais recursos para o escrever bem eu vou conseguir. Ao escrever, é preciso fazer escolhas de várias naturezas, das palavras que representem melhor o que se pretende dizer e as informações mais importantes para a compreensão do texto apresentado. Olha só, foi o que eu disse no módulo anterior. Quando a leitora escolheu escrever eu penso ao invés de eu acho, ela deixou ali claro que ela domina o assunto do qual ela estava defendendo. E assim são vocês. Vocês precisam pensar. Muitas vezes eu vejo alguns alunos: o tema da redação, o tema que eu vou propor para a redação é tal. E aí já vai escrevendo. Nós damos duas folhas, a folha rascunho e a folha que vai ficar o texto original, que vai ser entregue. Mas nunca é usada a folha rascunho. E isso é importante, porque é lá que a gente vai fazer o nosso esqueleto, é lá que eu vou selecionar e é lá que eu vou melhorar. O escrever, ele requer suor, ele requer que você pense, repense, selecione a palavra. Opa, essa palavra está repetida, eu posso substituir por outra. Eu tenho um sinônimo dela que eu posso substituir. Eu posso usar coesões por substituição. Eu posso substituir por outra classe gramatical. Então, é importante que vocês dominem essa área. E aí, eu coloco aqui que para escrever um bom texto,
é necessário 2 procedimentos: estabelecer a coerência entre as ideias que se apresentam e também a coesão entre trechos que compõem o texto. Ambas, coesão e coerência, são características essenciais de um texto. Falei para vocês, não posso ficar sem elas. Sem elas, a escrita de uma sequência de enunciados serão apenas um aglomerado de frases. Eu vou juntar tudo ali. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim: pia, vaso sanitário, box, chuveiro, e aí eu estou falando de quem? Vocês vão falar: ah, você está falando do banheiro, professora, porque eu dei essas características. Então, o texto, ele pode até ser coerente com esse monte de palavras que eu coloquei. Se eu chegar para vocês e colocar de, mas, porém, entretanto, vão falar: não sei do que eu estou falando. Esses são conectivos, e esses conectivos que servirão para a minha coesão, a minha coerência ficarem perfeita, para que as minhas ideias tenham um encadeamento perfeito entre um parágrafo e outro. Observe-se, então, o que é coerência? A coerência trata, assim, da lógica interna do texto. Isso é, o assunto abordado necessita de manter intacto, sem que haja distorções ou contradições, de tal forma que as ideias do texto possam ser compreendidas adequadamente pelo leitor. Então, eu preciso ser claro, eu preciso ser objetivo, para que não tenha nenhuma dúvida para o meu leitor. Eu tenho que partir do princípio também que eu não vou estar sentado ao lado de todos os meus leitores dizendo: opa, peraí, você não entendeu isso daqui, mas eu quis dizer isso, isso e isso. Já pensou? Eu preciso ser claro que o leitor, ele não vai precisar da pessoa para explicar o que ela quer dizer. Então, quando eu vou redigir um texto, eu tenho que pensar assim: bom, o meu leitor, eu não vou estar perto dele. Então, eu tenho que me fazer muito bem entendido, para que ele saiba exatamente o que eu estou escrevendo, o que eu estou pensando, o que eu estou defendendo, o que eu estou criticando. Então, olha só, observem esse exemplo aqui. Era meia-noite e o sol raiava. As andorinhas pastavam, enquanto as vacas pulavam de galho em galho. Um velho ancião, de apenas 14 anos, estava sentado em pé numa pedra arredondada com 4 quinas. Calado, assim dizia, os 4 maiores profetas entre 3, Abraão e Jeremias. Professora, que loucura é essa? Era meia-noite, mas tinha sol? Andorinhas que pastavam e vacas que pulavam, de galho em galho? Velho ancião com 14 anos? Estava em pé numa pedra arredondada, mas que tinha quinas? E o calado dizia que eram os 4 maiores profetas, ou os 4 maiores profetas eram 3, e desses 3 ele cita 2, isso daqui é uma loucura. Esse texto não tem nenhuma coesão, nenhuma coerência. Concordo com vocês. Um texto sem pretexto um texto sem contexto vira um pretexto. O que quer dizer isso? Se eu jogo isso daqui para vocês e falo beijos, fui, vocês vão falar: a Andressa ficou completamente maluca, ela precisa ser, no mínimo, acorrentada durante uma semana dentro da casa dela, refletindo sobre esse texto que ela nos deixou. Mas se eu insiro para vocês a que tipo de gênero textual esse texto pertence, fica mais fácil da sua interpretação. Olha só, esse texto é uma anedota. O que quer dizer uma anedota? Não sei se vocês lembram desse gênero textual, né, que tem aí para vocês, mas ele é um gênero textual que traz o humor. E ele olha só, vou colocar aqui, é uma narrativa breve. E eu vou colocar só para vocês lembrarem da minha linda letra. Breve, de um fato engraçado. Bom, dito isso, escrito isso, eu sei que agora faz sentido, porque o autor, ele teve a intenção de escrever dessa forma. Aí sim, aí eu tenho um texto que tenha coesão e coerência.
porque o gênero textual me permite isso. É como eu dizer para vocês aquele exemplo, o que é vaso, o que é pia, o que é chuveiro. De que eu estou falando? Do banheiro. Mas se eu chegar de, em, para, não tem como vocês saberem. Então, para tudo, eu preciso desculpe, de uma ideia do que ele vai ser inserido. Numa denota, isso me é permitido e eu passo a ter coesão e coerência. Reparem só, o texto só ganha coerência quando o contexto no qual foi produzido é compreendido. Caso contrário, é uma sequência de frases sem sentido. O que determina a coerência de um texto? Então, olha aqui. As rosas não nadaram na sobrancelha do chocolate incolor. Novamente, Andressa, isso daqui para mim não tem lógica. Realmente, ela não tem lógica. Se eu jogar para vocês assim aqui à toa e ir embora novamente falar beijos, é isso que eu tenho para dizer. Mas ela foi posta num contexto em que estava tendo uma palestra no Rio de Janeiro sobre preconceito racial. E quem disse essa frase foi o Valmir de Almeida, que é o cabeça, o pensador do programa de prevenção ao preconceito racial. E aí passa-se a ter sentido para aquela classe ali que está naquele momento de defesa desse enunciado. E eu trouxe aqui para vocês como era o banner, né, que estava falando sobre esse programa de prevenção. As rosas não nadaram na sobrancelha do chocolate incolor. A frase acima faz tanto sentido quanto ao preconceito racial. Olha só, o preconceito racial tem sentido? Dessa forma, com essa veiculação, com essa escrita, aí passa a ter. Então, Andressa, eu posso jogar essa frase dentro de uma redação dissertativa argumentativa e dizer que ela tem sentido. Espera aí, eu posso jogar tudo isso, porque jogar ela aleatoriamente, o leitor não vai entender. Agora, jogá-la e colocá-la assim, nesse sentido, a frase escrita faz tanto sentido quanto é o preconceito racial. Parabéns. O leitor, você não explicou de uma forma clichê, o preconceito racial não deveria existir, nananã, que é uma fala muito comum nossa. Mas você jogou uma frase, você jogou uma oração que não faz nenhum sentido, assim como o preconceito racial. Aí você tá com uma coesão, uma coerência muito boa. E nós estamos falando agora determinando a coerência. Eu coloco dentro do meu texto algo que tem um completo sentido e dali eu não mudo. Se eu estou falando que essa frase ela remete ao sentido do preconceito racial, eu estou mostrando ao meu leitor que eu não sou a favor desse preconceito. Sendo assim, eu trago argumentos que vão mostrar que eu não sou a favor dele. Logo, como eu vou mostrar esses argumentos em cima de uma tese que eu irei fazer numa introdução do meu assunto? O que é essa tese? É esse meu posicionamento. Eu sou contra ou eu sou a favor? Lembrando que é muito difícil ficar em cima do muro, dizer, eu sou contra e sou a favor ao mesmo tempo. Isso deixa o leitor um pouco assim, sabe? Desacreditado naquele que redigiu o assunto. Então, é importante que você mostre com veracidade, com argumentações, o seu ponto de vista. Lembrando, mais uma vez, que a coerência faz parte disso. Dentro das minhas argumentações, eu tenho que deixar algo conciso, claro, tudo ligadinho para que o meu leitor tenha um entendimento. Nesse caso, diferentemente do que aconteceu quando o primeiro texto foi lido, a coerência foi estabelecida quando houve a articulação entre dois trechos. Então, eu precisei do segundo trecho para entender. Não é o gênero textual. O gênero textual eu posso colocar num conto, eu posso colocar numa dissertação argumentativa, num artigo de opinião, que ele daria
daria o mesmo sentido. Agora, quando eu falo de uma anedota, eu sei que ela vai pedir uma narração breve que tem humor. Já aqui, eu posso inserir ele em qualquer gênero textual, porque ele traz essa coerência entendida pelo leitor. Ou seja, as informações internas ao texto é que foram fundamentais para tanto. Quando o texto é relacionado ao lugar de publicação e à sua fonte, o programa desenvolvido pela Prefeitura da cidade, a coerência se consolida. Agora, vocês não podem esquecer de uma coisa. Um texto, para ser coerente, precisa ter continuidade de ideias. Pensem, eu preciso ter essa ideia muito planejada, porque uma das coisas que vocês fazem que acaba caindo no erro na hora de escrever é colocando questionamento. É muito bom. Por exemplo, um questionamento no artigo de opinião. Mas o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, um questionamento dentro de uma dissertação argumentativa, ou que seja um artigo de opinião, eu preciso responder. E geralmente ele se perde ali e eu acabo não respondendo. Uma dica para manter essa coerência é deixar períodos curtos, porque quando eu coloco um período longo demais, eu me perco nas minhas ideias, trazendo essa falta de coerência no meu texto. Precisa ter progressão nas ideias que apresenta. Quer dizer, precisa ir acrescentando os conceitos novos a cada trecho, unindo-os aos anteriores sem prejudicar o sentido. Da mesma forma que eu preciso ter essa coerência, deixar claro, eu tenho que mostrar essas variações dentro do mesmo tema. Por isso que é muito preciso e que eu disse que arranca o suor da nossa testa na hora de produzir um texto, porque ele não é algo fácil. Senão, ele não seria atribuído a ele uma nota tão alta, né? Como é a nota do Enem, porque é difícil mesmo. É muito difícil para nós escrevermos. E o que é coesão? A coesão são os articuladores. Um texto é composto de diferentes trechos que se articulam por meio de recursos diversos, como os vários tipos de palavras e a pontuação. Esses recursos buscam estabelecer entre um trecho e outro as relações que permitem que o leitor compreenda o que está sendo dito. A coesão é exatamente o resultado desse processo. A ligação harmoniosa entre os trechos do texto, procurando dar-lhe sentido. O que acontece na maioria das vezes? Primeira coisa, só voltando, eu falei essa palavra na maioria das vezes. Voltando lá na coerência, às vezes nós temos a mania de generalizar, deixando também essa parte um pouco descrente para o leitor. Quando eu falo, todo mundo pensa dessa forma, eu coloco, todo mundo tem as suas exceções. Então, sempre tentem trocar isso por a maioria das pessoas, grande parte da população. Nunca façam generalizações dentro do seu texto. Especifiquem, coloquem assim grupos, de modo que ninguém é igual. Então, há as suas exceções. As regras, mas também as exceções. Então, a coesão também cai nesse princípio que muitas vezes usamos de formas inadequadas. Por exemplo, eu venho defendendo no meu artigo, no meu texto, sobre a necessidade de plantar mais árvores para um ambiente melhor, um meio ambiente mais agradável, enfim. E eu venho defendendo isso. Chego no meio do meu parágrafo, eu coloco um articulador, uma pequena palavrinha, pequena mesmo, mas o mas é o quê? É uma conjunção que dá a ideia de adversidade. Logo, eu posso desdizer tudo aquilo que eu disse antes, que eu havia escrito antes. E aí, meu texto está ótimo, o leitor está ali super empolgado e você vem com mais. É a mesma coisa de você chegar agora para sua mãe e falar assim, mãe, eu posso ir para a festa.
E eu preciso ir. Ela fala, claro, meu filho ou filha querida, que você pode. E seu coração até bate assim, fala assim, oh Deus, obrigada. Ela fala, mas, peraí, esse mas, eu sei que é uma coisa negativa. A outra coisa, você pode, se, eu vou poder ir, mas ela vai me dar uma condição. E que condição vai ser essa? Então, eu posso colocar uma condição como se a população fizer isso, isso, isso. Então, quer dizer, o meu desmatamento ele vai melhorar se tem uma condição. E são esses articuladores que vão promover essa construção, esse ligamento, esse alinhamento perfeito entre os parágrafos. Observem, há 3 tipos de célula-tronco. As mais comuns são encontradas na medula do ser humano, em qualquer idade, mas seu poder de reprodução e especialização é baixo. Outro tipo são as células-tronco, existentes no cordão umbilical, mais potentes que as da medula, mas o tipo mais promissor são as células-troncos dos embriões humanos. Reparem aqui, primeira coisa, 3 tipos. Ela vai me dar, então, 3 opções, certo? E ela não precisa escrever, ou ele, né? Primeira, segunda, poderia, mas ela já vai direto, ela deixa o texto mais objetivo e mais claro. Então, olha lá. Primeira, as mais comuns. As mais comuns desses 3 tipos de célula-tronco. Observe aqui, então, falando de coerência, eu não tive essa repetição. Falando de coesão, eu estou me referindo ao que eu já escrevi, sem precisar repetir. As mais comuns são encontradas na medula do ser humano em qualquer idade. Mas eu tenho uma ideia, então, de contradição. Seu poder de reprodução e especialização é baixo. Outro tipo, então eu falei de um tipo, agora eu vou para o segundo. São as células troncos existentes no cordão umbilical. Mais potente que as da medula. Olha aqui, repara esse as aqui, ó. O que esse as está falando? Olha só. Ele está voltando aonde? As células tronco. Ou seja, ele não repetiu. Opa! Ele não repetiu aqui. Outros tipos são as células tronco existentes no cordão umbilical, mais potente que as células troncos da medula. Mas eu tenho aqui contradição, oposição de novo. O tipo mais promissor, ou seja, o terceiro, são as células troncos dos embriões humanos. Então, eu queria, tá aqui, ó. Eu queria destacar outro. As mais comuns são encontradas na medula do ser humano em qualquer idade, mas seu poder, de quem que é esse poder? Esse poder é da célula-tronco. Então, eu fiz aqui, novamente, uma substituição. Então, aqui eu chamo esse fenômeno, essa falta de repetição de uma mesma palavra, de correção por, e eu ia escrever de e mudei. Substituição. Substituir lá, substituição. Eu posso fazer coesões por substituição, coesões lexicais. Tenho vários tipos de coesão. O que importa é que o meu texto ele possa ser escrito de uma forma que flua. Nós começamos a falar um texto muito truncado, ele não tem objetividade, não tem como você entender aquele texto. Então, é necessário que eu coloque essas coesões para que ele possa fluir. E observem aqui, eu quero depois que vocês olhem no material de vocês, a página 80 ou a página 82. Por quê? Porque ali tem vários articuladores, e são uma imensidão. Só de conjunção, nós temos aí
9, 10, 11, 12, 13, 15, entre umas 20, e cada uma delas, por exemplo, eu tenho conjunção de adversidade, mas, porém, entretanto, todavia, adição e alternativas ou conclusivas, portanto, logo, explicativa, porque, pois, e aí isso são as conjunções coordenativas, as conjunções que serão subordinadas, aquelas que vão dar ideia de tempo, aquelas que vão dar ideia de uma ideia de concessão, comparação, proporção, é uma vastidão. A língua portuguesa ela é recheada, ela é linda por conta disso. Eu posso selecionar várias outras opções para substituir algum termo. Só que por conta dessas variações, acabam que às vezes eu erro na hora do pensamento. Então, eu tenho um condicional e às vezes a concessiva, por exemplo, ela é subordinada. Embora eu pense isso, aconteceu isso. Porque ela tem essa função que na conjunção coordenada é chamada de conjunção adversativa. Se eu coloco embora, de novo, novamente, eu vou dar uma ideia totalmente contrária daquilo que eu escrevi. Então, eu preciso ter sabedoria, entendimento na hora de fazer essas seleções no meu texto. O estabelecimento da coesão. Referência ao que já foi dito anteriormente. Acontece quando um termo retoma outro dentro do texto. Então, eu faço essa retomada, igual eu mostrei anteriormente. Quando reitera algo que já foi dito antes, ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica. Então, o que é semântica, professor? É sentido. Eu tenho que substituir por uma classe que tenha o mesmo sentido. E os articuladores textuais são palavras ou expressões que determinam quais são as relações existentes entre o trecho do texto conectando-os. Então, eu vou no meu parágrafo de introdução, passo para o meu parágrafo de desenvolvimento. Depois que eu saio do desenvolvimento, eu vou para a conclusão. Na conclusão, eu tenho logo, portanto, assim, que irão me dar ideias que eu estou concluindo o meu texto. Agora, no meio do desenvolvimento, a coisa acontecendo, os meus argumentos sendo expostos, e de repente eu coloco inadequadamente uma conjunção que faz referência à conclusão. Logo, antes de fechar o meu pensamento, eu vou lá e, portanto, pensei que, portanto, era algo adversativo. Coloquei lá, dei ideia de finalidade ali, que ainda não era um parágrafo de conclusão e nem estava concluindo uma ideia dentro do parágrafo. Pronto, acabou ali a minha coesão, eu dei já um pequeno desvio. Então, eu preciso estar atento a esses articuladores, porque, novamente, eles que vão fazer a ligação desse texto, de forma com que ele fique claro, objetivo e de forma que o meu leitor entenda exatamente o que eu quero passar. Assim, além desses recursos, não podemos esquecer, não se pode esquecer que a ordenação temporal dos acontecimentos apresentados em um texto também contribui para a melhor compreensão das sequências das ideias e da relação existente entre elas. Assim, além das expressões que indicam o tempo, a utilização dos tempos verbais de maneira correta e articulada é recurso fundamental para a manutenção da coesão textual. Ora, eu posso colocar, e eu coloquei o exemplo aqui, eu posso colocar o meu advérbio numa noite fria de inverno. Eu tenho aqui um advérbio, uma locução adverbial que nós vimos na aula passada, de tempo, não é? Uma noite fria de inverno. Olha aqui o que eu falei para vocês, a presença da vírgula. Eu situo o meu leitor em qual tempo ele está. E aí, aqui eu tenho aqui, ó, meses depois, quando se encontraram em um site de relacionamentos, Mariana encontrou, ambos estavam sós, ambos sem esperança. Meses depois se encontraram, assim ao vivo, frente a frente, conversaram, falaram de suas esperanças, de suas saudades, de suas vontades, na solidão nem tocaram.
Não era preciso. Estava nos olhos, na face, na indecisão das mãos que não sabiam onde ficar. Quando se foram, os olhos de ambos já não estavam sem brilho. Prestem muito bem atenção que eu tenho aqui um texto todo num tempo verbal, que é o pretérito. E eu tenho ele no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Pretérito. Logo, eu decidi que o meu texto ele vai ser predominantemente dentro de um pretérito. Numa noite fria, meses depois. Então, além desses meus advérbios de tempo, de lugar, de modo, aqueles 7 que nós vimos e já conhecemos, eu preciso colocar dentro do meu texto essa coesão dentro dos meus tempos verbais. Se eu começo um texto no pretérito, de repentemente eu viro o futuro sem nenhuma lógica, quer dizer, eu acabo por aí perdendo a minha coesão também. Se ele começa a ser um relato, algo que foi no passado, ele não pode predominantemente, tá, gente? Não é que ele não vá, eu vou fazer essa mudança, ele não pode mudar repentinamente. Ele tem que ter um contexto, ele tem que ter inserido, por isso a gente tem a coerência, porque ele tem que ser visto na hora que vai fazer essa mudança. O leitor precisa ter esse entendimento. Você precisa deixar claro. O que acontece é isso daqui, ó. Muitos de vocês, às vezes, e é normal, tá, gente? Nós temos essa confusão na hora de colocar esses tempos verbais aqui, ó. Porque eu vou e esqueço que o conversaram é com M. E eu vou conversar frente a frente, conversarão. Ele não me dá ideia de passado. Ele me dá ideia de futuro. Então, eu preciso entender que com M eu estou falando de passado, com o ão é algo que é no futuro. E às vezes eu nem quero, mas seleciono de forma inadequada, acabando que eu permito que o meu texto perca a coesão. Então, cuidado, acalmem-se, acalmem esse coração na hora de escrever um texto. Tá? Tenham muita responsabilidade, calma, tranquilidade, porque é um texto que soa. Os acontecimentos desse conto foram encadeados tanto pela utilização de várias expressões que indicam o tempo, numa noite fria de inverno, meses depois e quanto pela correlação dos tempos, ou seja, pela ação entre os tempos dos verbos empregados, que eu já disse, conjugados no passado, no pretérito. Sendo assim, meninos, a coesão e a coerência são partes fundamentais dentro do texto e eles precisam, por isso coloquei aqui esse quebra-cabeça, é a junção perfeita de um texto para que ele seja perfeito. Usem adequadamente, abusem dessas duas partes aí do quebra-cabeça, tanto a coesão quanto a coerência, para que o seu texto chegue à perfeição. Ok? Deixo aqui mais um pensamento. A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. Que o texto de vocês possam ser reconhecidos não só a nível de Brasil, mas no mundo. Até a próxima!